Vai pro cruzamento, a bola viajando na área, toca de cabeça! Gol! Léo Gobo! É gol do Santo André! No cruzamento na área, o Léo Gobo foi na primeira trave, foi no primeiro pau, testou bonito, o goleiro ainda foi na bola, o Jameson, mas só foi buscar ela no fundo do gol! Da Luz, o Santo André abriu o placar, o papai Léo Gobo homenageando a criança que vai vir ao mundo. Léo Gobo é a cuca que balança a rede, primeiro gol do jogo, Santo André 1, Portuguesa 0, Richard Baluta! Vai partir para a cobrança ali, autorizado o cruzamento, sai da bola, vai colocar a bola na área, vai para o cruzamento, a bola tocada viajando, toca de cabeça! Gol! No cruzamento do Denis Neves, o cruzamento na área, eu tive impressão do cabeceio do Gilberto Alemão, mas ele e o Patrick estavam na bola na hora do cruzamento. O importante é que a Luz empata o jogo. Agora a história muda, tudo igual, Santo André 1, Portuguesa 1, Richard Baluta. Tem, olha lá de novo, vem no campo de ataque, apertou na frente ali, saindo, vai tentar brincar, ih rapaz, brincou o goleiro, olha o Santo André, pode pintar o segundo gol, gol! Will! É gol do Santo André! Rapaz, vou te contar, foi brincar o Jameson foi sair no peito, foi brincar o Will, aproveitou o vacilo, não deu chance pro azar, bota a bola no fundo do gol, decorridos 13 minutos do segundo tempo, e o Marchiori fica pistola, fica on fire na marcação, toma cartão amarelo, o Will tirou a camisa, mas não interessa, 2-1, cartão bobo porque prejudica a marca do clube, mas sai na vida o jogo Santo André. 2-1, Richard Baluta. Aperta na marcação, arriscou. A bola sobrou. Olha o gol de empate. Gol! Hermínio! É gol da Portuguesa! Sabe aquela história de time predestinado ao gol no momento certo? Tá aí, Hermínio, entrou no jogo, mudança usando no Marchiori, livre, sozinho, bateu, cruzado, sem chances pro Fabrício. Empata o jogo no Distrital Inamar, 2-2, Richard Baluta. Sejam muito bem-vindos a mais um Série D no Detalhe. Depois da narração dos gols entre Santo André e Portuguesa, que inclusive nosso amigo Richard fez a transmissão e está aqui para falar sobre esse jogo, estamos aqui para comentar sobre a Série D. Como eu te disse, Richard, como sempre, com os grupos 7 e 8, Dreco com os grupos 5 e 6, eu com os grupos 3 e 4, e já com algumas definições, vem ele, o maior boliviano do mundo, Daniel Dalense, com os grupos 1 e 2. Olá, saudações a todos que nos acompanham. Como o Thiago falou, hein? Grupo 1 definido quase que 100% em relação até às posições. Com 2 rodadas de antecedência, temos os 4 classificados, 4 eliminados. E o grupo 2 tem algumas situações bem inusitadas também que aconteceram nessa rodada em um jogo em específico. Bem, vamos lá. Grupo 1, a gente teve no sábado, conforme eu falei na semana passada, um grande confronto entre 2 times invictos nessa Série D e que estavam aí com a classificação. No caso, o Castanhal estava já garantido, o São Raimundo também, mas estavam na briga para a primeira posição do grupo. E o que aconteceu? O Castanhal foi lá até Roraima
e venceu por 2-1 o time do São Raimundo. Daelson abriu o placar logo com 2 minutos de jogo para o Castanhal. Eric empatou para o São Raimundo de Roraima. E eu aconselho a quem não viu, ver o segundo gol do Daelson, segundo gol do Castanhal, um golaço, uma coisa assim, cinematográfica, um chute de muito longe, perto da lateral de campo. E não foi aquele chute a esmo, assim, que encobriu o goleiro porque estava fora do gol, não. Foi um chutaço de cobertura, bonito mesmo. Vitória em grande estilo do Castanhal. Castanhal chegando agora a 32 pontos em 12 jogos. Né? Foram 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o São Raimundo sofre a sua primeira derrota no campeonato. Depois, no domingo, tivemos jogos que decidiram alguns classificados. Tivemos o Penarol vencendo 2-1 o Fast Club. Railson de pênalti e o Ares fizeram 2-0 para o Penarol. E o Fast com Jack Chan marcou mais uma vez, uns artilheiros dessa Série D, ao menos no grupo 1. Ele conseguiu fazer de pênalti também, descontando vitória do Penarol 2-1, resultado que eliminou o Fast, classificou o Penarol. Depois tivemos o Atlético Acreano, saco de pancadas, fez juiz à fama, perdeu 4-1 em casa para o Galvez. Giovanni, Alisson, Frank Palhinha e Giovanni novamente. Na verdade são 2 Giovanni, tem o Giovanni com I e o Giovanni com E. O Giovanni com E fez de pênalti no finalzinho. O Atlético Acreano tinha reduzido com o Douglas Matheus Galvez classificado. O Atlético Acreano esse já estava fora já tem algum tempo. E para finalizar tivemos Ipiranga e Gás morrendo abraçados. Caso o Ipiranga tivesse vencido esse jogo contra o Gás, ainda teria alguma chance de classificação, muito pequena, mas teria, mas não conseguiu. Então 0-0, Ipiranga na Amapá está fora junto com o Gás. Faltou Gás. Na reta final faltou Gás, são 4 jogos já sem vitória, 3 derrotas, somente um empate. Chegou em algum momento, né, o Gás a almejar até a classificação, mas ficou para trás. Classificação do grupo, Castanhal, líder, como eu falei, 32 pontos e já está garantido em primeiro. Não tem como perder a primeira posição. Em segundo, São Raimundo de Roraima com 25 pontos. Já está classificado. Em segundo, quase 100%. Muito provável que termine em segundo, mesmo que perca os últimos 2 jogos, que é bem difícil perder. São 2 jogos bem tranquilos para ele. Depois temos o Penarol com 20 pontos, o Galvez com 19. E aí eliminados o Fast Clube com 13. Mas o Fast pode chegar a 19, só que o Galvez tem 3 vitórias a mais, não tem como o Fast passar mais o Galvez. O Ipiranga na Amapá eliminado com 12, o Gás com 9, o Atlético Acreano com 4 pontos. Uma vitória, um empate, 10 derrotas, quase que a campanha oposta do Castanhal. E aí, para definir, assim, basicamente, a disputa é pelo terceiro lugar, né? Entre o Penarol e o Galvez. Ambos vão jogar contra o Castanhal e ambos vão jogar contra o Gás. Então, a tabela é bem semelhante para ambos times, como a gente não está tendo um público ainda, ao menos nesses estados, então, basicamente, não tem muita interferência de mando de campo. A gente deve ter, então, uma igualdade aí na dificuldade dos 2 times. Cada um pega o Gás uma vez. E o Castanhal, que sabe como é que vai ser, né? O Castanhal, 32 pontos. Ele basicamente não tem o que fazer nos últimos 2 jogos, porque por mais que você pense, mas tem que pensar mais na frente, né? Porque as próximas fases são quem tem o mando de campo segundo jogo é o time de melhor campanha, mas com 32 pontos, ele está com uma vantagem muito grande para os outros primeiros colocados, muito difícil que ele perca esse primeiro lugar, e se perder, pode perder, por exemplo, para um Cascavel, alguma coisa assim, com o passar das fases, mas as quartas de final, que é a fase que decide o acesso, ele com certeza vai estar ali como uma das 4 melhores campanhas. Se ele conseguir chegar lá, vai estar entre as 4 melhores campanhas, então vai jogar o segundo jogo em casa, se esse for o interesse. Então, grupo 1, então, repetindo, Castanhal, São Raimundo de Roraima, Penarol e Galvez classificados. Passando agora para o grupo 2. O grupo 2 começou e terminou no sábado, 4 jogos foram no sábado, e com um jogo assim bem curioso. Foi Motoclube e Juventude Samas, um dos vários confrontos entre maranhenses, aqui temos 3 maranhenses nesse grupo. O Motoclube abriu o placar com 2 minutos, Ted Love, mais uma vez Ted Love fazendo gol, e dessa vez não foi de pênalti. Nauber, que não é aquele do vôlei, conseguiu empatar o jogo 1-1 para o Juventude Samas. O Felipe Cruz botou o Motoclube 2-1 na frente. Aí a gente teve um lance absolutamente inusitado que aconteceu nessa partida, que foi o treinador do Juventude Samas, o Marcinho Guerreiro. Ele foi tentar ali pegar uma bola que estava ali na lateral de campo, não tinha saído ainda, mas ele tentou pegar a bola e acabou derrubando o jogador Henrique, atleta do Motoclube. Ele acabou fazendo uma falta, uma coisa assim bizarra a imagem, se vocês forem ver, bem
bem estranho mesmo, ele se intrometendo na jogada, até por ter sido expulso, mas o árbitro deu apenas cartão amarelo para o Marcinho Guerreiro, que tem como curiosidade o fato de que ele tem mais de 200 partidas com a camisa no motoclube. Eu não sei se ele tem alguma coisa mal resolvida com o motoclube, só sei que acabou, além da derrota que se consumou no segundo tempo, com o terceiro gol marcado por Gleidson, ele acabou fazendo essa falta, tomando o cartão amarelo, mesmo sendo treinador. Uma situação muito rara. Eu lembro de ver um jogo na segunda divisão da Espanha, ano de 1990, Badajoz e Leganés, que um treinador ele deu um carrinho. Agora, bem intencional mesmo, porque o jogador do time adversário estava partindo para fazer o gol, estava na lateral de campo, ali passando para a lateral, e deu um carrinho, derrubou o jogador adversário, foi suspenso por um bom tempo. E esse jogo teve ainda outra situação peculiar, que foi o Betão, do Juventude Samas. Ele foi expulso já lá pela metade do segundo tempo por ter dado uma joelhada no abdômen de um jogador adversário, uma situação, sei lá, parece luta mesmo, né? Parece qualquer coisa, menos futebol. A vez no futebol você tem um soco na cara, um tapa, mas joelhada no abdômen é realmente digno de luta. Depois tivemos mais alguns jogos. O Palmas, ele voltou a perder depois de um bom tempo, com bons resultados. Perdeu 2-0 em casa do Guarani de Sobral, 2 gols de Daniel. Guarani de Sobral classificadíssimo, quase garantido em primeiro lugar. Tivemos Tocantinópolis e 4 de Julho, o jogo lá em Tocantins. Gilmar fez 1-0 por 4 de Julho. Chico Bala mandou bala no Tocantinópolis. 4 de Julho fez 2-0, conseguiu essa vitória como visitante, muito importante. Daqui a pouco eu mostro o porquê. E para finalizar, o Paragominas venceu o Imperatriz por 4-1. Hoje Aleilson, Carlos, Robinho e Deilon. Já Joãozinho de pênalti diminuiu para o Imperatriz. Jogo muito importante mesmo. A classificação ficou a seguinte: o Guarani de Sobral tem 25 pontos, já está classificado matematicamente, né? Tá 10 pontos na frente do Imperatriz, que é o quinto colocado. E em segundo lugar está o 4 de Julho, com 20 pontos. Vitória importante, vinha de 3 derrotas seguidas. 4 de Julho vence, vai para 20 pontos. Está também praticamente classificado. Só uma catástrofe mesmo para ele ficar de fora. O Motoclube tem 18 pontos. Depois o Paragominas com 17. Na briga ainda, Imperatriz com 15. Palmas e o Juventude Samas com 14. E o Tocantinópolis com 7. Esse aí já está completamente eliminado da competição. Inclusive já está também matematicamente garantido na última posição. Então, o que nós temos é um cenário bem interessante, porque nós temos o Guarani de Sobral já classificado, basicamente em primeiro, e uma briga aí, 4 de julho praticamente, né? Até porque a gente deve ter algum outro confronto ali entre times que estão mais abaixo, mas 4 de julho praticamente dentro, e aí, Motoclube 18, Paragominas 17, Imperatriz 15, Palmas e Juventude Samas com 14, tá uma briga aí bem interessante, até porque a gente vai ter a próxima rodada, por exemplo, o Imperatriz contra 4 de julho, a gente vai ter um Guarani de Sobral contra o Motoclube, Juventude Samas contra o Palmas, que é o jogo que os dois têm que ganhar. Quem não ganhar vai estar praticamente, acho que até matematicamente, nessa altura vai estar eliminado. Então, esse grupo 2 está bem mais equilibrado, mas com o Guarani de Sobral aí confirmando a expectativa que era justamente de conseguir essa classificação pela boa campanha que fez, e o 4 de julho também conseguiu um resultado muito bom, essa vitória fora contra o Palmas. A situação é essa do grupo 2. Então vamos para o grupo 3. Teve um jogo na sexta-feira entre a pior defesa do campeonato, o Caucaia, e o Atlético Cearense. Um jogo muito agitado, 7 gols. O primeiro tempo foi 3-2 para o Atlético. O Atlético abriu o placar com 30 segundos. Um erro de uma bola mal fechada pela zaga. Hércules, o mesmo que fez um golaço de letra contra o ABC, acertou um chutaço no ângulo 1-0. Depois, Eric Pulga recebe um passe sem goleiro, sem ninguém, só para tocar para o gol vazio, faz 2-0. E dois cruzamentos da área no segundo, Dudu Itapajé de cabeça fez 3-0, 18 minutos de jogo. Parecia que ia ser um novo 9-1. Não foi. Primeiro teve um pênalti para o Caucaia, que Vitor Ribeiro converteu aos 26. Depois um contra-ataque rápido, Vanderlan recebeu o cruzamento rasteiro e deu quase uma assolada na bola, fazendo o segundo. E aí, logo no início do segundo tempo, 7 minutos, Joab de cabeça na falta cobrada na área, empatou. Só que aí o lateral do Atlético Cearense driblou o zagueiro e rolou para o Dudu Itapajé marcar o segundo dele. O quarto do Atlético Cearense, o Atlético Cearense se bota numa posição muito boa e tem um confronto direto para garantir a vaga na próxima rodada. No sábado, o Campinense garantiu sua vaga ao bater o Souza por 1-0. O Souza aqui não vence desde a vitória na sexta rodada. São 6 jogos sem vencer. Desses 6, 5 sem marcar gol. Preocupante. Souza quase eliminado, precisa quase de um milagre.
E esse jogo começou 9 minutos atrasado, porque o goleiro do Souza estava com a meia rasgada, a meia de baixo era de outra cor, uma meia branca, de baixo era meia preta, não é permitido. O jogo atrasou 10 minutos por causa de uma meia rasgada. E aí o Campinense foi melhor, perdeu 2 gols absurdos, fez um gol impedido, mas no segundo tempo, Matheus Resch deu um chute da intermediária no contra-ataque, ele erra o domínio, mas consegue dar o chute. 30 minutos, 1-0, gol que classifica o Campinense. E aqui, nas 3 da tarde do domingo, o jogo classificou o América, o ABC já estava classificado. O Central bateu 13 por 2-1 de virada, parabéns pro 13. Ferrugem cruzou e Birungueta de cabeça fez 1-0 a 1 minuto. Aos 7 minutos, um escanteio na área, Patrick empatou. E aos 6 do segundo tempo, cruzamento na área, bola escorada de cabeça. E Patrick, de novo, fez o segundo do Central. O Central vence por 2-1. E temos aqui, ó, olha o que o assistente de logística do 13, o seu Cláudio Dantas da Silva, fez. Ele invadiu o campo. Inclusive, tem o CPF dele na súmula. Ele invade o campo, vai próximo ao banco da equipe dele, o 13, protestou, gritando isso para a arbitragem. Foi nada, caralho, porra, marca tudo. Partida paralisada, mandaram sair, ele saiu, aquela coisa. E de resto, sem nenhum problema, foi esse o evento da partida. E tivemos o jogo que eu fiz com o nosso Jefferson Calixto, ABC 3, América 1, América criou muito, especialmente jogo aéreo, evitou o ABC no primeiro tempo, mas o ABC foi muito efetivo. O primeiro gol é uma bola raspada que Gustavo Henrique pega no meio da zaga e dá um toque na saída do goleiro. Depois a zaga do ABC, que estava um terror no jogo aéreo, tomou um gol de cabeça que Esquerdinha sozinho tocou no cantinho do goleiro Wellington, sem chance. Mas aí no finalzinho, quando parecia que ia para o intervalo 1-1, já aos 41, a zaga da América afastou mal, bola foi escorada, Gustavo Henrique de novo fez 2-1. E aí no segundo tempo, Claudinho aproveitou um cruzamento perfeito de Alisson. O Alisson que jogou no Cruzeiro, deu um toque meio de voleio, meio sem pulo, foi mais uma chapada sem pulo, 3-1. Depois o ABC levou o jogo em banho-maria. E o que é que aconteceu? Primeiro, o ABC foi a 25 pontos e está praticamente classificado. O América a 21, o Campinense a 21. Esses três estão classificados e o ABC precisa vencer ou depender de derrotas de América ou um empate América e Campinense para basicamente garantir a primeira posição. A Atlético Cearense tem 17 pontos, está muito perto da vaga. O 13 tem 14, o Souza tem 13 e eliminados já o Central com 11. O Central pode chegar a 17, mas são 3 vitórias a mesma situação lá do grupo 1. Por isso que a briga é entre os 3 aí. O Central está eliminado e o Caucaia tem 8 pontos também eliminado. Rapidamente, a próxima rodada, temos o confronto dos eliminados, Caucaia e Central, na sexta. Então, é um jogo que vocês não podem deixar de perder. No sábado, América de Natal e Campinense, que deve definir a segunda posição. Caso empatem, o América mantém. O América está na frente pelos gols marcados. E o América também tem 5 cartões vermelhos a menos. Souza e ABC, caso o América e Campinense empatem, o ABC já precisa pontuar para se garantir sem depender de ninguém. Na verdade, não. Se América e Campinense empatarem, o ABC garante a primeira posição, porque tem 2 vitórias a mais que ambos. E 13 Atlético Cearense, caso o Souza não vença e o Atlético Cearense vence, esse é o jogo do domingo, 13 Atlético Cearense, fecham as vagas desse grupo. E agora no grupo 4, vamos começar com o sábado. No sábado, nós tivemos Atlético de Alagoinhas 1, Retrô 1. A grande chance do Atlético entrar no G4 não conseguiu. Os 2 gols no segundo tempo. Uma falta cobrada na área. Diego Silva aproveita a bobeira da zaga e faz 1-0. E depois, num cruzamento, o Bremer de cabeça empatou aos 25 do segundo tempo, 1-1. E o detalhe é que o Atlético de Alagoinhas não pagou a arbitragem, está lá. Que é aquela coisa que o Daniel já falou, que a CBF depois ressarce, mas que poderia pagar direto, né? Vamos ser sinceros. Depois, a Juazeirense fez um jogo que foi até o fim contra o Bahia de Feira. Calaça entregou a bola no pé de Deon, que driblou o próprio Calaça e fez 1-0 com 8 minutos. 1 minuto depois, Ian recebeu o cruzamento sozinho, deu meio voleio, meio sem pulo e empatou. No segundo tempo, Carlinhos puxou contra-ataque, entregou para Kesley sem marcação, virar o jogo. Vitória e vaga da Juazeirense, que está quase garantido na primeira posição. E o massagista da Juazeirense foi expulso por virar, falando sobre Bahia de Feira isso aqui. Esse timinho tem que levar fumo mesmo. Grande momento. No domingo,
2 jogos. Primeiro, Sergipe perdeu para o Itabaiana por 1-0. Um gol de cabeça de Ramon, que fez no escanteio já aos 28 do segundo tempo. Gol esse que classificou o Itabaiana. E no jogo dos mortos, 4 para o Asa, 2 para o Muricy. O Asa não entregou a relação de jogadores relacionados para a partida com 1 hora de antecedência. O jogo atrasou quase meia hora. Mas nessa meia hora, logo aos 4 minutos, Jó Anderson recebeu a bola e tocou na saída do goleiro fazendo 1-0. Gabriel roubou a bola da defesa e fez o segundo aos 15. E de pênalti, Luciano Alagoano fez 2-1 para o Muricy. No segundo tempo, contra-ataque, Fernandinho faz o terceiro aos 4 minutos. Escanteio cobrado na área do Asa. A bola fica ali num bate-rebate. E o Igor Bahia, o famoso Lukaku Alagoano, fez o segundo. E Darlinson recebeu um cruzamento rasteiro, tocou para o gol vazio. 4-2 para o Asa. E como fica o grupo? Juazeirense classificado com 26. Itabaiana, segundo colocado, com 22. Sergipe, terceiro, com 19. Retrô, quarto, com 18. Os 2 primeiros já matematicamente. Sergipe praticamente classificado também. O Atlético tem 15, o Bahia de Feira tem 12. E eliminados, Asa com 9, Muricy com 5. E só passando rapidinho a próxima rodada. Itabaiana e Atlético de Alagoinhas, jogo esse que pode eliminar o Carcará. Retrô e Sergipe, jogo que deve classificar um dos dois. Asa e Juazeirense, jogo que deve garantir a primeira posição para o Asa. E Bahia de Feira e Muricy, o jogo que, mesmo que o Bahia de Feira vença, deve eliminar o Bahia de Feira, até porque a diferença é de 6 pontos e eles ainda têm que tirar 6 gols de saldo. Muito difícil de acontecer. Então vamos seguindo. Anderson, Deco, grupos 5 e 6, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho desse grupo 5 aí. Uma boa semana aí para todo mundo já, desejando aí. Então vamos falar desse grupo 5. Começou no sábado, Gama e União Rondonópolis. O Gama já estava eliminado. E, para variar, perdeu de novo. Intera o seu 11º jogo seguido sem ganhar. Já está eliminado, não tem vaga para o ano que vem, a não ser que o brasileiro suba, o que é algo que já a gente vai falar que não está parecendo muito factível, não. E o União aproveitou a fragilidade do adversário, o jogo no Distrito Federal, e o homem do jogo foi ele, Davidson Pikachu, fez 1-0, inclusive uma jogada bem tramada, uma falta cobrada curta, entrou na área, cruzamento, e o Davidson Pikachu encostou para a rede, 1-0. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Eltinho ampliou para o União, cruzamento da esquerda para dentro, o Eltinho antecipou o goleiro e fez 2-0. Aí no segundo tempo, mais um gol do Davidson Pikachu e um golaço, né? A la Robin. Pegou a bola na direita, cortou para o meio e bateu no contrapé do goleiro de fora da área, um golaço assim. Quem vê nem parece que é um jogador de Série D. Mas né? Espero que daqui uns anos não seja. Vamos ver a idade aqui do nosso querido Davidson Pikachu. A gente vê se a gente pode estar vislumbrando aí mais para frente a presença dele aí em campeonatos melhores, porque ele vem destacando nessa primeira fase, fez bastante gol até pelo União. União é uma grande surpresa, né, desse grupo. Ano passado fez uma campanha bem ruim, mas esse ano parece ter melhorado. O Davidson Pikachu tem 27 anos, então, assim, já fica um pouquinho mais difícil, né? Tacou pelo Ação, um time surpresa ali do futebol matogrossense. Acho que chegou semifinal a final do Campeonato Matogrossense, não vou me lembrar agora. Mas, enfim, pegou vaga na Série D do ano que vem, inclusive, viu? Não, sim, pegou, mas eu não lembro se foi na semifinal ou na final que eles foram. Acho que foi na final. Semi, a final foi contra o Operário de Várzea Grande, eles ganharam do Nova Mutum nos pênaltis a vaga. Beleza, obrigado. Vamos seguindo aqui. O clássico goiano, mais um, né? Porque parece que esse grupo só tem time goiano. Aparecidense e Goianese. No início do primeiro tempo, 7 minutos, o Calil deu um bom lançamento do Thiago Rubin, que ganhou da defesa na corrida e tocou na saída do goleiro Pedro Henrique. 1-0 para o Goianese, que no primeiro tempo simplesmente perdeu no mínimo uns 2 gols ali bem marcáveis. Amassou a Aparecidense no primeiro tempo. Parecia que ia ter um placar bem tranquilo, a Aparecidense completamente entregue em campo, mas aí veio o intervalo, né? O intervalo e o segundo tempo não foi muito generoso com o Goianese, não. Porque as chances que o Goianese perdeu, a Aparecidense botou para dentro, né? Escanteio batido na área, e quem fez o gol? Quem?
se tem gol da Aparecidense, tem gol do Alex Henrique. Ele mesmo voltou para a Aparecidense, continua fazendo gol como sempre, empatou de cabeça 1-1. Isso aos 11 minutos do segundo tempo. Aí mais para o fim do jogo, a Aparecidense vira com o Samuel, né, que recebe, ele dribla 2 zagueiros do Goianese e toca no cantinho. E aí a Goianese teve que ir pro desespero, né? A Aparecidense estava tranquila, já era líder do grupo e tudo, não precisava se expor. E no contra-ataque a coisa ficou ruim, né? O Robert fez 3-1 de cabeça num contra-ataque também, o cruzamento de longe, o Robert antecipou na defesa e fez de cabeça. E o Samuel também de contra-ataque fechou a conta aos 45 do segundo tempo, 4 para a Aparecidense e 1 para o Goianese, o jogo que complicou um pouquinho a situação do Goianese, a gente vai ver, justamente porque no domingo tivemos a Nova Mutum em Brasiliense, e o Nova Mutum ganhou do Brasiliense 1-0, gol do Matheus Vieira, um cruzamento da direita para a área, e o Matheus Vieira fez um bonito gol, pegou de primeira de chapa no cantinho do goleiro. E o Brasiliense pressionou muito o Nova Mutum, foi melhor no jogo e perdeu, pelo menos, que eu contei, uns 4 gols inacreditáveis, né? E olha que os caras da frente lá é gente experiente, é Jorge Henrique, é Zé Ló, Vitor Rangel, cara que, né, antigamente tinha um nível, pelo menos de finalização, a gente poderia esperar mais, mas não ocorreu, o Brasiliense perdeu de novo e também se complica, né? Agora um jogo que parecia não ser muito importante, eu até falei dele, o Porto Velho ganhou do Jaraguá 1-0 em Rondônia, gol do Panda. Panda fez o gol e o Porto Velho entrou na briga pelo 4º lugar, por incrível que pareça. Ficou 10 jogos sem ganhar, agora ganhou, já está na briga, né? Vamos falar um pouquinho dessa tabela aí. Aparecidense líder já classificada, praticamente garantindo em primeiro com 25 pontos. Em segundo lugar, União Rondonópolis com 21. Terceiro lugar, Nova Mutum com 21. Quarto lugar, Brasiliense com 17. Em quinto lugar, Goianésia também com 17. Em sexto lugar, o Porto Velho corre por fora, mas está correndo 13 pontos. Gama 9 e Jaraguá 5 já estão fora. Inclusive, os dois não estarão na Série D do ano que vem também. Então se despedem aí, não só dessa edição, mas da próxima. Na próxima rodada, o Porto Velho tem a chance. Pega o Brasiliense. Se ganhar, vai a 16, que é um ponto do Brasiliense. O Goianésia visita o União Rondonópolis, ou seja, um tropeço do Goianésia é perfeitamente possível, porque o União Rondonópolis engatou uma ótima sequência, veio muito bem de fato. Então, o time de Rondônia está vivo. E o Brasiliense não vai ter vida fácil. O jogo lá no Cerejão, em Brasília, vai ter que ganhar, porque na última rodada o Brasiliense visita o Goianésia. Ou seja, num cenário em que, mesmo que o Brasiliense ganhe e o Goianésia perca, o Brasiliense vai ter que jogar pelo menos pelo empate contra o Goianésia, não vai estar classificado matematicamente o jogo em Goiás. Então, assim, ficou um pouquinho complicado e a briga, pelo jeito, vai ser entre esses dois times, né? O Brasiliense e o Goianésia, e o Porto Velho foi um pouquinho por fora. Realizei aqui que Nova Mutum e União acho que já estão classificados, né? Porque como Brasiliense e Goianese se enfrentam na última rodada, eles não podem ser ultrapassados pelos dois, né? Então acho que União e Nova Mutum já estão classificados também, né? E se não tiver também, é questão matemática, pelo amor de Deus, né? Já estão dentro. Resta uma vaga. Agora vamos para o grupo 6, que a gente teve definições importantes também, né? Começando pelo jogo de sábado, Caldense 0, Boa Esporte 1, clássico do sul de Minas. O Boa Esporte foi melhor no jogo o tempo todo, criou as melhores oportunidades, né? Foi até impressionante, já que a Caldense vinha mostrando um desempenho melhor. Um cruzamento na área, numa falta cobrada na área. A bola ficou no bate-rebate, o zagueirão Whindersson enfiou uma butinada sem chance nenhuma para o goleiro João Paulo. Um bonito gol, pegou meio de voleio. 1-0, ficou nesse 1-0. Boa consegue uma vitória importante, depois a gente vai falar da tabela.
Rio Branco de Venda Nova 0, Ferroviária 0. Ferroviária chega ao seu 12º jogo seguido, 11º jogo seguido sem tomar um gol. Simplesmente impressionante. Mas não foi por falta de tentativa do Rio Branco, não. Foi melhor o tempo todo. O goleiro Saulo, aquele mesmo, Richard, que do 7-1 Santos e Corinthians, o goleiro Saulo aí fez vários milagres, pelo menos uns 2, e também lá ia tomando um frango. Mas enfim, foi um bombardeio do Rio Branco, que era o que precisava jogar. O Ferroviário já estava classificado e garantido em primeiro, praticamente, não tinha muito o que fazer, não. Mas ficou nisso, 0-0, né? O campo atrapalhou muito o jogo da Ferroviária, né? Porque o campo de Venda Nova, Deus me livre, viu? Em Patrocínio, mais um jogo entre Mineiros Patrocinenses 0, Uberlândia 1. O Imbro recebeu o cruzamento do Alípio, aquele ex-Real Madrid, e fez, escorando basicamente praticamente dentro do gol, 1-0. O Uberlândia criou outras chances também. O Patrocinense até que jogou bem, mas é um time muito pior, não conseguiu fazer muita frente, né? Até criou as oportunidades, mas não é à toa que é a pior campanha de todos os clubes, né? Da Série D, tem só 4 pontos. E um jogo que eu não vi, que eu nem sabia que tinha acontecido, aconteceu hoje, segunda-feira, pouco antes da gravação. Águia Negra 2, Rio Branco 6. O Rio Branco teve a sua eliminação matemática confirmada no domingo, aí segunda-feira para eliminar até resolver jogar bola, né? 6-2, né? Os gols do Águia Negra foram do Bruno e do Everton Canela. O Rio Branco marcou 2 vezes com Gil Mineiro, 2 vezes com o colombiano Luiz Sanches e com Marcos Vinícius e Neguete. Agora vamos falar da situação do grupo. A Ferroviária lidera com 29 pontos, já está garantida em primeiro, é o segundo melhor time no geral, só perde para o Castanhal, que o Dalense falou, né, no início. Caldense 21, Boa 20, Uberlândia 19, Rio Branco e Venda Nova 18. A briga tá aí, né? Desses 4, 3 vão passar. Rio Branco, Capa Preta, Águia Negra e Patrocinense já estão fora, cumprem tabela. Na próxima rodada, a gente tem o principal jogo vai ser Boa Esporte e Rio Branco e Venda Nova em Varginha. Esse jogo quem ganhar vai estar praticamente dentro, né? E para o Rio Branco é fundamental esse resultado, porque em caso de derrota é uma probabilidade razoável do Rio Branco já chegar eliminado na última rodada, porque o Uberlândia pega o Rio Branco, Capa Preta já é eliminado lá em Cariacica, e a Caldense pega a Ferroviária na Fonte Luminosa, mas a Caldense, em caso de derrota do Rio Branco, não pode ser ultrapassado mais pelo time capixaba pelo número de vitórias. Então, o jogo da rodada vai ser Boa Esporte e Rio Branco. Até porque, na última rodada, o Rio Branco tem o fraquíssimo Patrocinense em casa. Então, assim, são 3 pontos meio garantidos aí, no mínimo, né? E lembrando que a gente tem um Patrocinense Águia Negra também nessa rodada, que vai ser uma maravilha de um jogo em patrocínio, para definir quem vai ser o lanterna do grupo, né? Bom, é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Acabei esquecendo de dar a tabela do grupo 5 da próxima rodada: Jaraguá e Nova Mutum, Aparecidense e Gama, Brasiliense Porto Velho, jogo que eu falei, e União, Rondonópolis e Goianésia, jogo que eu também falei. Enfim, é isso. Vou passar a bola pro Richard aí. Vamos lá, fala aí da nossa Portuguesa, como é que foi? Vamos lá. Primeiramente, muito bem, né? Uma ótima semana a todos aí. Tá vendo a gente hoje na quarta-feira, né? E vamos lá, vamos falar do Santo André e Portuguesa, jogo que abriu a rodada lá no sábado, do grupo 7. Jogo que a gente fez, inclusive, em parceria com a galera ali do Narradores Brasileiros. Tive o prazer de fazer esse jogo com o Jota. Sempre um prazer narrar jogo com o Jota. O Jota é sensacional aí. Mas, enfim, tirando a puxação de saco, vamos lá, né? Vamos lá, o Santo André e Portuguesa, um jogo horroroso, apesar do placar, né? O jogo, sim, falando sério, o 2-2 é muito enganoso, porque o jogo em si, assim, não teve
não teve lances assim para uma criação, não teve alta criação de jogadas que permitiu esse 2-2. Muito pelo contrário, primeiro tempo bem morno. O primeiro gol do jogo foi do Santo André, no primeiro ataque, inclusive, do Santo André, uma cobrança de escanteio. O Léo Gobo subiu bem ali de cabeça entre o espaço da defesa da Portuguesa, fez 1-0 lá no Distrital do Inamar, em Diadema. Lembrando que o Santo André joga em Diadema porque estão reformando o estádio deles. Mas enfim, só um detalhe, né? E daí, gol de zagueiro, teve o quê? Gol de zagueiro também, aos 35, uma cobrança de falta lateral, bola cruzada, o Patrick subiu da Portuguesa, subiu para empatar aos 35, 1-1, assim terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, William Viana, cara, numa desgraça, cara, vocês têm que ver esse lance. O goleiro Jamerson, que é o goleiro da Portuguesa, ele recebeu a bola, ele tentou dar um chapéu no atacante, ele não conseguiu dar o chapéu no atacante, o atacante sobrou pro glorioso Will, que ele sobrou livre, driblou o goleiro e fez o gol. Inacreditável. Partida patética, inclusive, do Jamerson. Ele poderia ter falhado em mais gols ali. O cara bem nervoso mesmo. Bem ruim, para falar bem a verdade. Gostamos, inclusive, se o Jamerson algum dia ele vê esse programa, não sei, mas assim, Jamerson, você deve ser um cara gente boa, mas você é um péssimo goleiro. E daí a Portuguesa pegou e começou a meter atacante a roda. A Portuguesa terminou o jogo com 6 atacantes. E deu certo. No final ali, aquela bola vadia, né? O Hermínio, faltando 30 segundos para acabar o jogo, a bola sobrou pro Hermínio, o atacante da Portuguesa, fazer o gol de empate, festa da Lusa. Empate que garantiu a Lusa no primeiro lugar do grupo, né? Não garantiu ainda a classificação, se encaminhou bem, né? A Portuguesa tem 20, o primeiro clube fora da zona é o Madureira, com 14, mas se encaminhou, não está matematicamente classificado ainda, mas encaminhou bem. Em contrapartida, o Santo André teve um prejuízo danado, né? Porque não só perdeu esse jogo, perdeu a chance de assumir a primeira posição, como também perdeu a posição no grupo, né? Estava em segundo, caiu para terceiro, por causa do jogo do Cianorte, que foi no domingo, que eu falo daqui um pouquinho. Primeiro vamos falar dos jogos do sábado. A gloriosa Inter de Limeira, agora do Roger, perdeu, né? Perdeu em casa, deu praticamente adeus aí a chances de classificação da Série D, foi lá pro último colocado, apesar que o grupo tá totalmente maluco. Então, a Inter de Limeira, apesar de ser o último colocado, tá a 2 pontos só do Boa Vista, que é o quarto colocado. A Inter de Limeira tomou 2-0 do São Bento que renasceu das cinzas, que ninguém dava não. São Bento, eu sempre falava, São Bento tá eliminado, São Bento não tá eliminado. Dos últimos 5 jogos, o São Bento venceu 3 e perdeu 2. E daí venceu mais um fora de casa. Gols do Cadu e do Anderson Cavalo. E fez 2-0. E com esse resultado, o São Bento catapultou. Estava em último lugar, foi para sexto. E agora está só um ponto do Boa Vista, que também renasceu das cinzas, né? O Boa Vista que parecia que não ia classificar mais. Chegou a perder 5 jogos seguidos nessa Série D. Agora venceu 2 seguidos. Engatou a segunda vitória seguida, dessa vez fora de casa, né? O jogo lá em Madureira, lá no estádio do bairro do Madureira, lá, né? O tricolor suburbano. E saiu na frente, inclusive, com o Leandro Rocha aos 12. Mas daí no segundo, ainda no primeiro tempo, o Marcos Vinícius empatou para o Boa Vista. E o Ralf empatou, virou para a equipe de pênalti, para a equipe do Boa Vista. 2-1 para o Boa Vista, terminou assim. O Boa Vista, que fez esse resultado, entrou no G4. E o Ralf ainda seria expulso, porque, enfim, discutiu lá com a arbitragem, tomou o segundo amarelo, acabou expulso, daí ele ainda deu um chute, um balão assim para frente para tentar retardar o jogo, acabou sendo expulso ali. E daí quem parece que ia engatar e agora não engatou mais foi o Bangu, né? Segunda derrota seguida do Bangu, talvez perdeu fora de casa, duelo difícil para o Bangu, Cianorte que também a maioria desses times, tirando o Santo André e a Portuguesa, que tiveram, digamos assim, uma regularidade dentro do grupo, a maioria dos times assim foi ioiô. Tipo, perdeu 3, daqui a pouco venceu 2. O mesmo caso do Bangu tava na lanterna, daí venceu 3 jogos seguidos, entrou no G4 e agora perdeu 2 jogos seguidos. Segunda dessa vez pro Cianorte, lá
no Alban Turbay, né? Lá no Paraná, perdeu de 2-0. O gol do Eric, os 2 gols saíram no final ali do segundo tempo. O gol do Eric Salles e do Wesley decretaram a vitória do Cianorte, a derrota do Bangu. Com esse resultado, o Cianorte assim, deu um sprint no grupo. O Cianorte que tá 5 jogos sem perder. O Cianorte foi a 19 pontos, assumiu a segunda colocação e ainda pode, quem sabe, sonhar com o primeiro lugar do grupo, né? Porque na última rodada pega a própria Portuguesa jogando em casa no Alban Turbay. Ficou nisso daí, Portuguesa, por classificação de momento, Portuguesa com 20, Cianorte com 19, Santo André com 18, Boa Vista com 15. Esses seriam os times que passariam para a próxima fase. Daí, logo em seguida, vem o pelotão que tá todo mundo encostado, né? Brigando por essa última vaga. Madureira com 14, São Bento com 14, Bangu com 13, Inter de Limeira com 13. Todo mundo tem chance. Não dá para cravar absolutamente nada. Talvez como eu disse ali, eu cravo, acho que a Portuguesa deve classificar, deve confirmar a classificação na próxima rodada. O Cianorte também deve confirmar a classificação na próxima rodada. Mas, de resto, todo mundo brigando ali. E a tabela da próxima rodada, né? A gente tem um duelo quase direto, Bangu e São Bento. Quem perder tá fora da Série D. O Boa Vista recebe no Bacaxá o Santo André. Duelo também. Inclusive, o Boa Vista, se vencer esse jogo, pode ultrapassar o Santo André na tabela de classificação. Inter de Limeira e Cianorte. A Inter de Limeira também, se um empate já eliminaria a equipe da Inter de Limeira. E por fim, a Portuguesa recebe, para confirmar a classificação, né? Recebe o Madureira em casa lá no Canindé. Vamos lá para o grupo 8. O grupo 8 já tem 2 times classificados, né? O Cascavel e o Joinville, que inclusive tem 2 campanhas idênticas. Bem, assim, é totalmente parecido a campanha do Cascavel e do Joinville. Em 12 jogos, 6 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota. As 2 equipes estão invictas nesse grupo. E as 2 equipes empatam demais, né? Como foi o que aconteceu esse fim de semana com o próprio Cascavel. O Cascavel que foi lá no Estádio Centenário, em Caxias, e empatou novamente com a equipe do Caxias. Mas aqui desse jogo não é nem interessante falar do Cascavel em si, e sim do drama do Caxias, né? Caxias que mais uma vez vai passar puro, né, para classificar, né, na fase de grupos. O ano passado já foi assim. E dessa vez deve ser de novo. O Caxias que abriu o placar com o Michel Chagas, né? Ainda no primeiro tempo aos 23. E tomou o empate do Carlos Henrique aos 42. Depois o Caxias martelou, assim, foi para cima da equipe do Cascavel. O treinador do Caxias botou vários atacantes em campo para tentar o abafa, mas não conseguiu sair do empate. O Caxias que com esse resultado caiu para quinto, poderia ter acabado até em sexto. E estava acabando em sexto, né? Em sexto lugar, com um empate lá da Juventus de Araguá e do Joinville, que estava 0-0, e o jogo. E o Caxias, assim, a situação dramática. Apesar que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, a tabela do Caxias é totalmente camarada, né? O Caxias só perde a classificação se realmente pipocar. Conseguindo os jogos, Marcílio Dias fez o dever de casa, venceu o Rio Branco, o pior time do grupo, 2-0. Gol de Juan Palacios e Diego Silva. Esse Diego Silva que o Deco conhece, inclusive. O Deco que é um cara que conhece todos os jogadores do Brasil. Você lembra do Diego Silva, volante, que jogou no Flamengo, jogou no Atlético Goianiense, no Sampaio Correia? Lembro. Esse aí. Ele surgiu com o possante Jonathan Cafu no 15 de Piracicaba. Nossa senhora. Deco, enciclopédia humana. Mas enfim, foi ele que fez o gol do Marcílio, que tá lá no Marcílio Dias. Fez o gol do Marcílio, o segundo gol da equipe do Marcílio Dias. Gol bonito, inclusive. Gol de fora da área. 2-0 pro Marinheiro, jogando em Itajaí, né? No Gigantão das Avenidas. Mas o Marcílio Dias que tem uma tabelinha bem complicada aí nas duas últimas rodadas. E assim, vai ser difícil o Marcílio Dias classificar. E apesar de que hoje tá no G4, né? Outro jogo, o jogo que salvou, inclusive, o Caxias de cair uma posição, é isso que eu tava falando. O Caxias poderia ter acabado em sexto lugar, porque a Juventus de Araguá estava segurando o Joinville até os 40 do segundo tempo, quando o Welber fez um golaço pela equipe do Joinville,
decretou a vitória do Jack. O Jack, com esse resultado, não só venceu, como colou no Cascavel e pode terminar em primeiro ainda na fase de grupos. Campanha bem legal do Joinville nessa primeira fase. O Joinville, que é um dos times invictos, inclusive, dessa Série D, né? E por fim, para fechar o jogo lá, um jogo horroroso lá no Rio Grande do Sul, Sportivo e Aimoré, 2-1 para a equipe do Sportivo. O Sportivo, com esse resultado, foi para terceiro do grupo. O grupo tá... Sim, os dois grupos tem boladaços, né? O Sportivo, que fez os gols, Matheus Batista abriu o placar aos 6. Ainda no primeiro tempo, o Araújo empatou para a equipe do Aimoré aos 45. Mas daí Juninho Tardelli, que não é aquele, nem o do Santos, que foi apresentado hoje, né? É outro. Mas é irmão daquele. É irmão daquele? É. Caramba, é irmão ou primo? Irmão ou primo? Não... Mas acho que é irmão. É parente. Eu tenho certeza que é parente. Vou pesquisar aqui, cara. Juninho Tardelli. Mas enfim, o Juninho Tardelli que decretou a vitória aí da equipe do... É irmão do Diego Tardelli. Irmão mais velho, inclusive, do Diego Tardelli. Caramba, que legal, cara. Legal mesmo. Isso eu não sabia, inclusive. O Juninho Tardelli fez o gol da equipe do Sportivo, que botou o Sportivo bem consideravelmente na briga, né? Sportivo de Bento Gonçalves, que foi rebaixado, inclusive, no Campeonato Gaúcho esse ano. Mas na Série D tá muito bem, né? E por fim, para fechar... Oi. Eu lembro desse Juninho Tardelli naquela Juazeirense que subiu eliminando a América de Natal em 2017. Era o capitão daquela equipe. Cara, eu não sabia. Eu juro pra vocês que eu não sabia. Achei que era um homônimo. Hein? Mas enfim, seguindo. Cascavel com 24, Joinville com 24. Campanhas idênticas das duas equipes. A única diferença é que o saldo de gols do Cascavel tem 10 e o Joinville tem 9. Então, assim, campanhas idênticas, realmente quase iguais, as duas campanhas das duas equipes. E daí, por fim, daí vem o bolo dos 15 e 14 pontos, né? Sportivo com 15, Marcílio Dias com 15, fecham o G4. Daí vem o Caxias com 14, Juventus de Araguá com 14, Aimoré com 11, tá eliminado o Aimoré, praticamente. Vai ser bem difícil aí a vida do Aimoré. E o Rio Branco do Paraná, que esse tá eliminado mesmo, matematicamente, tem só 7 pontos. Agora vamos falar dos próximos jogos aí. Como eu falei, a tabela do Caxias, é baba. Assim como aconteceu ano passado, que o Caxias tinha chance de ficar fora. E daí nos últimos 2 jogos, acho que pegou o São Caetano e pegou mais alguém. E daí eu lembro que na última rodada fez 5-0 no São Caetano. Foi o Atlético Tubarão. Exatamente. Então, a tabela do Caxias é bem fácil. A tabela do Caxias, basicamente, é o Rio Branco fora de casa na próxima rodada. E daí, na última rodada, tem um confronto direto, né? Que dá, dependendo dos resultados, pode até precisar só empatar. Que é a Juventus de Araguá jogando no Centenário. Mas daí, na próxima... E daí, ainda mais falando aí dos jogos paralelos, né? Na próxima rodada, a gente ainda tem Aimoré e Joinville. O Aimoré deve dar adeus na competição na próxima rodada, inclusive, deve pegar o Joinville ainda disputando alguma coisa na competição, que é o primeiro lugar do grupo, né? Juventus de Araguá pega o Sportivo, duelo direto, quem vencer ali fica em uma situação considerável para passar de fase, e o Cascavel recebe o Marcílio Dias, lá no Olímpico Regional. O Cascavel também pensando em primeiro lugar do grupo, não tá garantido, né? Não, muito pelo contrário, tá bem complicado ali, porque na última rodada tem o Joinville e Cascavel jogando na Arena Joinville. Duelo que esse realmente vai valer o primeiro lugar do grupo. Esse jogo vai ser bem interessante. E daí na última rodada tem Sportivo e Rio Branco, e Marcílio Dias e Aimoré. Todos os jogos ali. Assim, a situação de tabela tá bem mais favorável para os times gaúchos, né? No caso, o Sportivo e o Caxias aí, né? Porque pegam o Rio Branco ainda nessas últimas 2 rodadas. E a tabela do Marcílio Dias é bem complicada. Pega o Cascavel e ainda provavelmente vai chegar precisando vencer em casa aí o Aimoré, que pode chegar na última rodada, dependendo dos resultados, ainda almejando alguma coisa, né? Vai que o Aimoré vence o Joinville na próxima rodada, por exemplo. Então, basicamente, é isso. Fechou minha parte, o Thiagão.
Só uma coisa, Richard, você me deixou curioso aqui pela tabela do ano passado. Fui caçar aqui no site da CBF. O Caxias, naqueles 2 últimos jogos, já conseguiu a proeza de empatar com o Tubarão em 1-1. Aí Sim. na última rodada, precisava ganhar de 5, deu 6 e tomou o 4º lugar do Marcílio. Exatamente. Caiu pro Mirassol, enquanto o Marcílio chegou até as 4, né? Exatamente. Foi isso mesmo. Que pena, fico muito triste com essa notícia. Mas vamos lá, vamos para as estatísticas da Série D para fechar o programa. Melhor campanha continua com eles, o Castanhal com 32 pontos. A pior campanha continua com a Patrocinense, que é a única equipe que ainda não venceu no campeonato. O melhor ataque, o ABC, foi a 28 gols, tem 1 a mais do que o próprio Castanhal. A melhor defesa continua com a Ferroviária, tem 2 gols sofridos a menos do que o Joinville. O pior ataque continua sendo o Jaraguá, com 4 gols em 12 jogos, uma média de 1 gol a cada 3 jogos. A pior defesa é o Caucaia, faltam 10, Caucaia. Toma 2 5-0 aí, você bate o Jaciobá do ano passado. Invictos agora, 4 equipes. Castanhal, Juazeirense, Cascavel e Joinville. Como eu disse, sem vencer, Patrocinense. E a artilharia do nosso Negueba, conhecido como Gabriel Santos, continua com 13 gols, 5 gols a mais do que os segundo colocados da classificação de artilharia, que são o Pecel, o Olávio, que não estava jogando na Série D, está no Volta Redonda, e o Robinho do Cascavel. Beleza? Então é isso. Dalense, que já não está mais aqui no programa por motivo de força maior. Deco e Richard, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelas informações. E para fechar o programa com vocês, a narração do Clássico Rei, feito por nosso Jefferson Calisto, para ABC 3, América de Natal 1. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu, na Série D, no detalhe. Wellington manda pra frente. Aí o desvio de cabeça. Olha só o time do ABC se mandando pro ataque. Gustavo Henrique invadiu a área. Gustavo Henrique tocou. Gol! Do ABC! Gustavo Henrique, número 9! Num contra-ataque rápido do time abecedista. No lançamento lá no campo de ataque. A bola desviada de cabeça. O Gustavo Henrique ganhou na velocidade. Tocou na saída do goleiro Lucas Gomes. Aberto o placar no Frasqueirão. Gustavo Henrique. Agora 1 para o ABC. 0 para o América de Natal. Thiago Trindade. Alvinho fez o passe. Aí o levantamento feito. Toque de cabeça. Gol! De Natal! Esquerdinha, número 10! Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Mecão consegue empate no Frasqueirão! No cruzamento feito pelo Leozinho, subiu com total liberdade o Esquerdinha e mandou essa bola para o fundo das redes. Deixa tudo igual no Frasqueirão agora. 1 para o ABC, 1 para o América de Natal. O clássico potiguar começa animado, o Thiago Trindade. Claudinho recebe de volta o Netinho. Levantamento feito, subiu, fez o corte lá atrás. Jean-Pierre, a bola volta, olha o toque. Gol! Do ABC! De novo ele, Gustavo Henrique, número 9. Com direito a vapo. Na bola que voltou na área do time do América. O Gustavo Henrique ganhou da zaga e meteu a bola pro fundo das redes, não dando chance pro goleiro Lucas Gomes. O ABC faz o segundo gol para cima do América. Agora 2 para o ABC, 2 de Gustavo Henrique, 1 para o América de Natal, Thiago Trindade. Solta aqui, já entrega aqui na esquerda para o apoio do Alisson. O Alisson olhou para a área, faz o cruzamento, o chute para o gol. Gol! Do ABC!
campo. No cruzamento do Alisson, na medida, o Claudinho pegou de primeira, bonito, não dando chance para o Lucas Gomes. Faz o terceiro gol, time do ABC aos 14 minutos, com Claudinho agora 3 para o ABC, 1 para o América de Natal, Thiago Trindade.